Muito bem, pessoal. Na aula passada, nós vimos a questão do lançamento do artigo 142. Estamos na primeira parte do título Crédito Tributário, estudando a Constituição do Crédito, que vai dos artigos 139 até o 146. Vimos o 142 e agora vamos voltar ao artigo 139. Muito cuidado. Eu vou pedir para o Vitor volta lá para aquela imagem do lançamento, pode voltando para mim, Vitor, mas pode voltar mais ainda, que eu quero fazer uma pergunta olhando aquela imagem, pode voltando até a primeira imagem, aquela em que aparece, isso, ótimo, pode voltar mais um, isso, maravilha, olha só, o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu quero que vocês olhem para essa imagem e me respondam uma coisa, e vou logo afirmando, provavelmente vão errar, mas vamos lá para a imagem. Já vimos que há o fato gerador, a obrigação tributária e o crédito tributário sendo constituído pelo lançamento. A pergunta é, o crédito tributário decorre de quê? Essa é a pergunta. O crédito tributário decorre de quê? Isso eu nunca vou esquecer, porque na minha prova de tributário, para entrar no concurso que eu passei da Fiscal de Rendas do Estado do Rio de Janeiro, eu coloquei que o crédito tributário decorria do lançamento. E depois eu cheguei em casa, voltando a imagem para mim, agora eu vou pedir ajuda de novo, hoje eu estou incomodando o Vitor, para ele ir lá para o artigo 139, para nós respondermos essa pergunta que eu lhes fiz agora e que eu errei e já errei por vocês não podem mais errar. Vamos lá, artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação tributária principal e tem a mesma natureza desta. Olha aí, vocês imaginem a raiva que eu tive a hora que eu cheguei em casa e olhei no CTN o artigo 139. Eu havia respondido que decorria do lançamento. Então, cuidado com esse joguinho de palavras. O crédito tributário decorre da obrigação e é constituído pelo lançamento. Decorre da obrigação tributária e é constituído pelo lançamento. Decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza desta. Ok? Então eu já falei, eu errei por vocês. Passei, mas errei por vocês. Passei aperto também. Então não é mais para errar isso. Cuidado com esse joguinho de palavras. Mas existe um outro artigo importante ainda dentro, vários, mas o próximo artigo dentro de Constituição do Crédito, vamos lá. Artigo 140 do CTN. O que determina o artigo 140? As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Voltando a imagem para mim. Boba, não entendi nada, Boba. O que quer dizer isso aí? Muito simples, mas muito simples. Olha só. Quando nós já vimos, por exemplo, que a isenção é o fato de não se fazer o lançamento, a obrigação tributária não é alterada, permanece. Estão isentos do pagamento do IPVA os taxistas autônomos no estado X. O fato gerador surgiu e a obrigação também, só não foi feito o lançamento. Então, tudo aquilo que exclui o crédito, que altera o crédito, não altera a obrigação tributária. É lógico, se for extinto o crédito, extingue a obrigação. Mas fora isso, não. As hipóteses que excluem a exigibilidade não afetam a obrigação. Na isenção, anistia, não afeta a obrigação, ela permanece lá existindo, só não é feito o lançamento. E mais, as garantias atribuídas ao crédito também não afetam a natureza da obrigação. Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo seja um credor quirografário. O que é credor quirografário? Quiro é mão, grafia pela mão, assinatura. Só tem a assinatura do devedor. É um credor quirografário. Só tem a assinatura do devedor. Maravilha. Esse credor quirografário, ele consegue uma hipoteca para garantir a sua dívida. Ao conseguir essa garantia, a natureza da obrigação se altera. Deixa de ser quirografária para ser hipotecária, com garantia real.
altera a natureza da obrigação e isso é melhor para o credor porque ele sobe na ordem de preferência dos créditos. Mas isso não acontece com o tributário. Qualquer a garantia atribuída ao crédito, se a Fazenda Pública conseguiu uma hipoteca para garantir o crédito tributário, isso não altera a natureza da obrigação, ela continua sendo tributária. Ok? Então, este é um detalhe muito importante do artigo 140 do Código Tributário. As garantias atribuídas ao crédito, a exclusão da exigibilidade, suspensão, nada afeta a obrigação tributária, a não ser, evidentemente, a extinção do crédito, que extingue a obrigação. Então é importante vocês guardarem aquela imagem de que o crédito tributário ele está bem desligado da obrigação tributária, ou seja, a obrigação pode existir sem que haja o crédito tributário. Legal? Muito bem. O próximo artigo é o artigo 141. Antes de olharmos o artigo 141, eu quero fazer uma colocação importante aqui. O artigo 141, ou melhor, o crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, conforme a gente vai estudar e conforme eu comentei na primeira aula de crédito tributário, ele pode sofrer suspensão da exigibilidade, são 6 hipóteses previstas no artigo 151, moderé cocopá, nós vamos estudar depois, 6 hipóteses de suspensão do crédito, 10 hipóteses de extinção do crédito, e 2 hipóteses de exclusão do crédito, isenção e anistia. Então, repetindo, 6 hipóteses de suspensão do artigo 151, 11 hipóteses de extinção do artigo 156 e 2 hipóteses de exclusão do artigo 175. 6 de suspensão, 11 de extinção e 2 de exclusão, isenção e anistia. Muito bem. Agora, será que outras hipóteses podem constar como suspensão, extinção ou exclusão sem que estejam expressamente previstas no CTN? 6 de suspensão, 11 de extinção e 2 de exclusão? Essa é a grande pergunta. E nós vamos lá para o artigo 141 do CTN. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, ou seja, extinção, suspensão e exclusão, nos casos previstos nesta lei, no CTN. Portanto, são 11 hipóteses de extinção, 6 de suspensão e 2 de exclusão, de acordo com os artigos 156, 151 e 175, 175, respectivamente, do CTN. As de extinção no artigo 156, de suspensão no 151 e de exclusão no 175. Fora dos quais não podem ser dispensados sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Ora, voltando a imagem para mim, então, de acordo com o artigo 141, não podem existir, a lei municipal, estadual ou federal não pode criar outra hipótese de extinção, suspensão ou exclusão, além daquelas previstas no CTN. Muito bem. Mas aqui é um aspecto muito importante. O CTN traz 11 hipóteses de extinção. A última, 11ª, do artigo 156, inciso 11, é a dação em pagamento em bens imóveis. Não é a Fazenda Pública pegando bem, não. O sujeito passivo está devendo à Fazenda Pública, ele espontaneamente oferece um bem para quitar a dívida tributária. Muito bem. Esse bem não vai a leilão, vai só ser incorporado ao patrimônio público. O sujeito passivo está espontaneamente doando um bem, dando um bem para quitar a dívida tributária. Dação em pagamento em bens imóveis. É o que está no artigo 156, inciso 11 do CTN, como hipótese de extinção. Mas alguns estados têm a dação em pagamento em bens móveis, e alguns municípios também, como hipótese de extinção do crédito. Será que pode ou não? De acordo com a literalidade do artigo 141, não. Porque o crédito só pode ser suspenso, extinto ou excluído nas hipóteses previstas no CTN. No entanto, havia uma discussão e uma divergência na interpretação dada pelo tribunal, pelos tribunais superiores. Vamos conversar sobre esse aspecto, voltando para a nossa imagem. Olha como é importante isso.
um conflito entre a ação direta de inconstitucionalidade 1917 e a ação direta de inconstitucionalidade 2405. O que acontecia aqui é muito importante que vocês conheçam esse aspecto para que possam responder com segurança uma questão desse aspecto, sobre a possibilidade de que outras hipóteses de extinção não previstas no CTN possam extinguir o crédito tributário. Muito bem. O que determinava a ação 1917? Na ação 1917 foi concedida uma medida liminar na qual considerou o STF que tem que ser obedecido o artigo 141 do CTN, ou seja, não há que se criar outras hipóteses de extinção do crédito sem que elas estejam previstas no CTN, não seria possível cobrar. Mas isso foi concedido uma medida liminar nesse sentido. Não houve julgamento, não tinha havido ainda julgamento do mérito. Mais tarde, veio a ação direta 2405. E nesta ação direta, houve uma mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal e considerou-se que podem ser criadas outras hipóteses de extinção, além daquelas previstas no CTN, e, portanto, não havia irregularidade com relação à dação em pagamento em bens móveis extinguir o crédito, mas também em termos de liminar. Então, havia uma liminar na 1917, determinando que não podem ser criadas outras hipóteses, e na 2405, alterando o entendimento da 1917, podem ser criadas outras hipóteses de extinção, sem que esteja no CTN, embora o artigo 141 faça essa limitação. No entanto, minha gente, e aí é que muita gente, eu já vi alguns autores, baseando-se na DIN 2405, para dizer que podem ser criadas outras hipóteses, depois da concessão da liminar, da 2405, foi julgado o mérito da 1917. E no julgamento do mérito da 1917, após a liminar da 2405, foi considerado que não cabe outra hipótese de extinção do crédito, além daquelas previstas no CTN. Então, esta é a posição a ser adotada. A minha preocupação é que vocês vejam em algum trabalho uma citação à ação direta 2405, que liminarmente determinava que poderiam ser criadas outras hipóteses de extinção, mas posteriormente veio a decisão do mérito da 1917, determinando que não pode ser criada outra hipótese. Ok? Voltando a imagem para mim, essa, portanto, é uma discussão muito importante a respeito da extinção do crédito tributário. Mas vamos conhecer uma outra decisão que corrobora isso tudo, com isso tudo que eu estou dizendo. Supremo Tribunal Federal, o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição, prevê reserva normativa para veiculação de normas gerais em matéria de crédito tributário, cabendo à lei complementar federal, o CTN, e não à lei distrital, porque era uma ação do Distrito Federal, estabelecer hipóteses de extinção do crédito tributário. Vejam que esta é uma outra decisão, já de 2007, seguindo a decisão do mérito da ação direta de inconstitucionalidade 1917, no sentido de que não cabe outra hipótese de extinção, além daquelas previstas no CTN, portanto, reforçando o disposto no artigo 141 do CTN, que determina que não cabe nenhuma outra hipótese, nem de extinção, nem de suspensão, nem de exclusão do crédito tributário, além daquelas previstas no próprio CTN. Muito bem, minha gente. Essa discussão jurisprudencial é muito importante dentro da relação obrigacional tributária. Portanto, vamos só mais voltar para uma imagem para que a gente possa guardar com facilidade. De acordo com o Código Tributário e com a atual posição do STF, portanto, o crédito só pode sofrer, depois de constituído pelo lançamento, só pode sofrer as hipóteses de suspensão 6, previsto nos artigos 151 a 155, as 11 de extinção nos artigos 156 a 174 e as 2 de exclusão, isenção e anistia
dos artigos 175 a 182 do CTN, isso tanto de acordo com o artigo 141, como com a atual jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então voltando a imagem para mim, este é um aspecto importante e depois, na próxima aula, vamos continuar esse aspecto relativo à constituição do crédito tributário, que vai desde os artigos 139 até o 146 do CTN, passando a estudar agora, na próxima aula, já o artigo 143. Ok? Até lá.